Está começando mais um Conselheiro Acácio, eu sou Loriel Rocha, filósofo. Neste nosso Conselheiro Acácio eu vou tratar de um tema, vou dar mais uma pincelada, um apoio ao programa, a aula que eu fiz no programa A República, a Culturas e Identidades de ontem, na quinta-feira, intitulado A Tradição do Graal em Portugal. Esta aula do programa Culturas e Identidades terá 2 ou 3 partes, tá? Eu quero trazer aqui algumas breves notas para complementar essa temática. O tema do Graal, quando nós falamos em Graal, dificilmente nós pensamos em Portugal, né? Geralmente nós associamos a temática do Graal a temática da França e a temática da Bretanha, não é? Raramente a gente vai pensar no Graal num contexto português. E, como diz Almir Brunetti, as matérias do Graal são, dentro do campo da literatura portuguesa, talvez um dos maiores temas mais profusamente trabalhados em termos literários dentro de Portugal. Isso é algo que muito pouca gente sabe. Bem, via de regra, nós temos um pano de fundo do Graal, que é a expressão literária dele. Eu apresento no programa, na primeira parte do programa, parte deste pano de fundo. Parte deste primeiro plano, desculpe. Mas existe um pano de fundo do Graal, que eu também apresentei, e que é, a meu ver, o aspecto mais importante do estudo da temática do Graal. Bem, quando nós vamos tratar do Graal, nós temos, sobretudo no que diz respeito à história de Portugal, 5 linhas de estudos a considerar. Eu falei isso no programa. As matérias da Bretanha e o ciclo do Graal, que são coisas distintas. Depois nós temos as ordens militares e as ordens de cavalaria. E depois nós temos as literaturas de cavalaria que vão surgir em Portugal de uma forma bastante profusa entre o século XV, XVI e XVII, né? Existe uma recolha documental sobre os livros de cavalaria que foram publicados em Portugal. Essa recolha para os romances de cavalaria, para quem não conhece, essa recolha foi feita no século XIX por Pascoal Iarce, tá? Por exemplo, esta obra aqui, não sei se dá para ver, é uma obra que foi publicada no Brasil, que são o Palmeirim de Inglaterra, do Francisco de Moraes. É uma edição muito bem feita pela Ateliê Editorial e pela Unicamp, tá claro? Isso aqui é uma das obras da literatura de cavalaria. Essa literatura de cavalaria, ela surge em Portugal, portanto é uma literatura tardia, né? Quando nós pensamos na presença dos templários em Portugal, os templários têm uma conotação direta com a tradição do Graal, né? Porque vocês poderiam estar perguntando, mas como é que o Graal, a tradição do Graal, entra em Portugal? Uma das vias de entrada será através, efetivamente, dos templários, né? Bem, então os romances de cavalaria, por exemplo, a série dos Amadizes, né? Nós temos vários romances de cavalaria em Portugal. A Crônica do Imperador Clarimundo, do João de Barros, né, que é do século XVI, o Leomundo da Grécia, né, o Palmeirim de Inglaterra, que foi esse que eu acabei de mostrar, do Francisco Moraes Cabral, os Triunfos de Sagamor, né, os Dardos de Bretanha, Clarissol de Bretanha, as Crônicas de Dom Eduardo de Bretanha, as Cavalarias de Dom Belindo,
né? As aventuras do gigante Dominiscaldo, né? A história do espantoso Cavaleiro da Luz, e vai por aí afora. Tá? Então, Portugal tem uma literatura de cavalaria muito vasta. Guardem isto. A literatura de cavalaria do Graal e a própria temática do Graal, não é? O Graal tem, digamos, a estrutura histórica dos autores que vão classicamente falar sobre o Graal. Nós temos 4 grandes autores, que é o Percival do Chrétien de Troyes, né? Nós temos a grande história do Graal, do Robert de Byron. Nós temos a busca do Santo Graal, de Gautier Mapp. E nós temos o Percival de Eschenbach, né? Bem, esses são os grandes autores clássicos da Idade Média que vão construir a literatura do Graal. A literatura do Graal, ela tem, digamos, grandes temas, né, grandes eixos. Você tem um herói que sai na busca do Graal, você tem a visão de uma terra esgotada, você tem o rei pescador, né, e a entrada do castelo do rei pescador, né? Nós temos a pergunta que nem Lancelot nem Galahad fazem ao rei pescador quando do desfile do Graal. E nós temos, portanto, o Graal em si, né? Então, como fontes históricas, a gente tem esses quatro autores como as grandes fontes históricas que eu citei, né? O Cristiano, o Robert Byron, o Eschenbach e o Debris, tá certo? Bem, em linhas gerais, o que nós vamos ter? Nós temos o Graal literariamente. Eu queria que vocês separassem, eu explico isso muito bem no programa. Uma coisa é a interpretação literária do Graal, portanto, a interpretação que a academia vai dar. Outra coisa é a interpretação do Graal sobre a perspectiva da tradição. São interpretações completamente distintas. Tá bem? Então, eu vou falar sobre a interpretação rapidamente literária ou acadêmica do Graal e vou apontar para, de fato, aonde o tema do Graal aponta. Eu vou apontar para onde o tema do Graal aponta, né? Bem, dentro da estrutura acadêmica, o que nós temos? O Graal vai surgir, ou ele é tratado academicamente, como um tipo de mirabilia, né? Ou seja, ele é visto pela academia como uma mera ficção, ou como uma metáfora indicadora de algo que eventualmente transcende a realidade. Ele é uma metáfora indicadora de um mundo espiritual. Ele pode ser tratado como um objeto real, né, que tem uma dimensão mágica ou que tem uma dimensão simbólica. Então, nós temos aqui a forma de tratamento do Graal. Nós temos 3 vias ou 3 tipologias. Cada via dessa, ela tem uma potência específica, né, múltipla ou não. Então, recordando, o Graal pode ser uma ficção, ele pode ser visto como uma metáfora e ele pode ser visto como um objeto real, né? Evidentemente que os temas vão se misturar. Uma coisa é o Graal das matérias dos romances de cavalaria. Portanto, ele é um tema, digamos, profano, vamos dizer assim. Ele não é um tema cristão. Depois nós teremos uma associação do Graal, que é uma construção que vai ser feita pela Ordem de Cister, onde nós temos a temática do Graal transposta para dentro da concepção católica. E aí nós vamos poder falar, portanto, nesse espírito, de um Graal cristão, né? Então, o tema da busca do Graal,
tem os seus grandes eixos de reflexão, que é o objeto em si, o rei pescador, a terra arrasada, o rei, né, Arthur, que não é o rei pescador, é o outro rei do reino que está em destruição, uma estrutura de cavalaria. A pergunta que não é feita, nem por Lancelot, nem por Galahad, o chamado Cavaleiro do Cisne, quando ele consegue entrar no castelo de Anfortas, o rei pescador. Né? Bem, então, nós teremos uma via pré-cristã do Graal, ou uma via não cristã do Graal, pré-cristã não, desculpe, uma via não cristã do Graal, e nós temos uma via cristã. Essa via cristã foi trabalhada por Bernardo de Claraval. Tá claro? Então, Bernardo de Claraval vai pegar o tema do Graal, não é? E vai submetê-lo à chamada mística cisterciense. A partir desse momento, a busca do Graal passa a ser uma busca cristã. Então, quando nós vamos estudar a história do Graal, nós temos todos esses aspectos a considerar. Tá claro? Bem, numa leitura cartográfica da Europa, né, nós temos o Graal colocado em regiões específicas. Quando você pensa na matéria em Avalon, né, você está falando da Bretanha, a Fada Morgana, as suas irmãs Glastonbury, né, Arthur, Guinevere. Então você tem uma alocação da temática do Graal na Bretanha, né, a Bretanha arturiana. Existe a Bretanha francesa, tá claro? Também. Né? Então, nós temos o Graal na Inglaterra, nós temos uma tradição do Graal na França, né, que são os dois grandes polos, digamos assim, e existe uma confluência entre a tradição cristã e o mito arturiano, que vai ser trabalhado por Bernardo de Claraval, que é o grande místico da Idade Média e que vem a ser... Bernardo de Claraval, ele mesmo, não sei se vocês sabem, era cavaleiro. Né? Depois ele se torna monge. Então, Bernardo vem a ser um dos grandes agentes na formulação ou na construção, no lançamento dos templários dentro do circuito europeu. Né? Nós temos também depois uma grande ligação do Graal com a dinastia dos Plantagenetas, né? A dinastia dos franco-merovingios. Isso vai dar discussão e vai dar origem a uma série de literaturas, inclusive atuais, o Dan Brown e seja lá o que for, que entra num terreno da ficção, onde, teoricamente, existiria, de fato, uma dinastia do cálice, que é a dinastia franco-merovingia, na cadeira francesa e na aristocracia francesa, desculpe, aonde essa aristocracia seria, de fato, ipso facto, descendente de Jesus Cristo. Então, aqui nós vamos ter uma sequência de multiplicidade de interpretação dentro dessa temática do Graal. Nós temos também, depois, uma zona de desenho, que é a zona do Languedoc, né? Onde vai aparecer futuramente uma inserção, que é a temática de Maria Madalena. Tá? E nós temos o Graal presente em Portugal, já com o primeiro rei de Portugal e com a sua filha. Então, a história da coroa portuguesa, vamos lembrar que Dom Afonso Henriques e o seu pai, Dom Henrique, estão diretamente ligados à Borgonha, embora existam outros autores que dão outras prováveis ligações. Mas nós temos também, no início da dinastia portuguesa, uma conexão muito grande com essa ideia do Graal. Né? Recentemente, nós vamos ter Júlio Zévola, o Mircea Eliade, o Max Weber, o Emílio Durkheim, o Jorge Duby e tantos outros autores. No Brasil, nós temos Ana Donati, né? Onde, para eles, o Graal é o caminho da iniciação
é a busca da perfeição, né? Em que os cavaleiros de antanho, portanto, da Távola Redonda, tinham sido a figuração de um chamado ideal cavalheiresco, né? Então você tem um aspirante ao Graal, que é Percival, ele sai numa demanda, essa demanda é consignada como sendo a busca de um aperfeiçoamento espiritual, ele vence apelos mundanos, ele aprende a se autorregular, ele tem um autoconhecimento e um adestramento corpo, alma, espírito, né? E alcança o Graal. Bem, isso é, de certa forma, a cartografia pregante do Graal. Tá claro? Isso é o que vocês vão encontrar em qualquer livro do Graal. Então, nós temos vários topônimos ligados ao Graal, à literatura do Graal, como, por exemplo, Monsalvar, né? Nós temos a concorrência entre a Inglaterra, a Flandes e o Languedoc, ou as Astúrias, né? Onde o tema do Graal cintila dentro do imaginário, dentro dos cultos, dentro da toponímia, dentro da aristocracia, dentro da literatura, né? Bem, juntamente com isso, nós temos rotas de peregrinação, inclusive, para o Graal, tá? Objetivos de peregrinação distintos. Por exemplo, nós temos na Espanha a rota do Graal na comunidade de Valência, que passa por Barracas, passa por Jérica, passa por Segorbe, passa por Torres, por Gilet, por Sacundo, né? El Puig, Alboraya e Valência. E termina na Capela do Santo Graal, na Catedral de Valência. Bem, então veja, Otto Hahn, né, na cruzada contra o Graal, ou na corte de Lúcifer, vai procurar o Graal nos Pirineus franceses. É clássico que o nazismo, né, o misticismo negro do nazismo, também procura o Graal. E vai procurar o Graal, inclusivamente em Portugal, em Tomar. Existe, muito pouca gente cita isso, a presença do exército de Hitler escavando Tomar, em Portugal, à procura do Graal, né? E nós temos também vários autores em Portugal que falam nas assinaturas dos primeiros reis de Portugal, nos sinetes, onde a palavra Portugal aparece escrito Portugal, então eles leem Portugal, o Porto do Graal, né? Onde, teoricamente, esse vaso místico foi levado para Tomar e que estaria sob a charola do convento de Cristo em Tomar, né? Ou que o Graal teria sido levado por Cristóvão Colombo, que era português, para o Novo Mundo. Tá claro? Então nós temos autores portugueses que vão ainda fazer uma interpretação dessa chamada história oculta do Graal. Bem, por que eu fiz todas essas colocações, que são as colocações literárias, são as colocações acadêmicas que a gente tem no que diz respeito à temática do Graal? Agora eu quero apontar para o outro lado. Bem, quando nós vemos os eixos do Graal, os grandes eixos, quer dizer, o herói da busca, né? A terra esgotada, quando nós pensamos em Camelot, Arthur era um rei doente e Camelot estava destruída. Fome, miséria, guerra, decadência absoluta. Então, a terra, o ponto central aqui é Camelot, o reino de Arthur, está destruído. A partir disso,
Eles se reúnem em tábua redonda, e na tábua redonda tem sempre uma cadeira que está vaga, que é exatamente a cadeira do cavaleiro escolhido, que será Lancelot ou Galahad, que é o cavaleiro do cisne, o cavaleiro do amor, né? Aquele cavaleiro que é escolhido metafisicamente, não é uma eleição entre os homens, e nem tampouco o rei, que diz quem é o cavaleiro. Aquele cavaleiro é que vai sair na demanda da busca do Graal. Muito bem. Quando ele sai na demanda, ele atravessa por diferentes caminhos, até que ele encontra o castelo do rei pescador, o castelo de Anfortas. E lá ele entra, é recebido, e tem um cortejo de mulheres e de homens trazendo o Graal, e ele vê. Mas, quando Anfortas aparece, Lancelot ou Galahad, de acordo com a versão, se será pagã ou será cristã, não fazem a pergunta ao rei pescador. Ao não fazer a pergunta de que cortejo era aquele, a maldição continua e o reino continua em decadência. Então, aquele cavaleiro cai em desgraça, ele tem que sair peregrinando pelo mundo novamente. Ele chegou ao castelo do Graal, mas ele não conseguiu pegar o Graal. Portanto, ele precisa de recuperar o Graal para trazer o Graal para fora do castelo, para restaurar a ordem do mundo. Bem, aqui é que entra a ideia da tradição. Então, uma coisa é a estrutura literária. Outra coisa é para onde esses textos estão apontando. Vamos aqui entender o ponto basilar do processo. O mundo está em decadência. E o mundo está em decadência, o reino de Arthur, ou o corporificado, simbolizado em Arthur, né, na Camelot. O reino está em decadência exatamente porque o eixo ordenador do mundo foi perdido. Porque a tradição foi perdida. A tradição divina. E há que se ter muito cuidado com isso e não confundir esta ideia de tradição com as tolices ligadas ao perennialismo, com as tolices ligadas às bobagens que a falsa direita brasileira falam, né? Com as tolices ligadas às ideias absurdas de esoterismos de fancaria. Não tem nada a ver com isso. A tradição é algo muito específico. Então, o mundo está perdido, quebrado, em conflito, em guerra, em decadência, destruído. Porque ele não carrega mais a tradição dentro, como eixo axial, da estruturação civilizacional. Então é preciso que alguém, um cavaleiro, portanto alguém armado como tal, pela tradição, saia em busca do objeto e encontre a tradição e traga de volta aquilo que foi perdido, para restaurar a ordem do mundo. Esse assunto lembra muitíssimo bem a ideia de parousia, não é? O mundo entra numa decadência absoluta. Depois dessa decadência, há algo que acontece e existe o aparecimento de uma nova idade, de uma nova era, de um novo tempo. Exatamente como está no Apocalipse. E vi então um novo céu
e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra já não mais existiam. Muito bem. Portugal. A lenda do Graal em Portugal, o mito do Graal em Portugal, não é meramente um mito. A coroa portuguesa assume para si uma missão, uma demanda graálica de restauração da ordem perdida no mundo. É preciso entender o que foi Portugal. Porque o Brasil é uma extensão dessa demanda. Vamos ficando por aqui. E até o nosso próximo Conselheiro Acácio.